Boa noite, gente. Eventualmente, boa tarde, bom dia, boa noite para outras pessoas que possam vir a assistir a essa aula em live, online, ao vivo no YouTube, no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Estéticas do Cinema, CNPq-UFAL, Universidade Federal de Alagoas, ao qual sou professor de filosofia antiga e também leciono disciplinas relacionadas ao cinema e sou cineasta há algum tempo. Né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, todas, todes, e no sentido de irmos para adiantando, né, já o que a gente gostaria de apresentar, né, relacionado à alegoria da caverna. Só um instante aqui, enquanto eu tento entender essa tela. Enfim, vamos ver aqui se fica melhorzinho o slide. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim. Então, dando continuidade à proposta dessa aula online, essa aula livre, online, ao vivo, enfim, no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, ao qual eu sou coordenador, que é Estéticas do Cinema. De certo modo, falar em cinema já tem a ver com a nossa famosa alegoria da caverna. De certo modo, enfim, há uma imagem, né, alegórica, portanto, mas há uma imagem alegórica, portanto, de caráter metafórico, que irá tentar explicar vários aspectos epistemológicos, ontológicos, éticos, políticos, até mesmo estéticos da realidade, dando ênfase na leitura do livro 7 da República de Platão, ao qual ele se refere justamente à alegoria da caverna. Ok? Antes de adentrarmos no mundo sensível e na sua distinção entre o mundo inteligível, o mundo da inteligência, digamos assim, o lugar da inteligível, o lugar da inteligência, da intelecção, da pura intelecção, da capacidade de compreensão da realidade em sua pura intelecção. Um sensível estaria relacionado à nossa percepção, sensibilidade, portanto, que estaria, portanto, relacionada à noção de devir, de vir a ser. Né? Enquanto Platão especula, ou estipula, melhor falando, a teoria das ideias, né? As quais as ideias, para tudo que existe, existiria todos os seres naturais, girafas, enfim, onças, elefantes, paca, tatu, haveria uma forma eterna, perfeita e imutável da sustentabilidade ontológica da própria existência do ser. Né? Mas antes a gente vai ver alguns princípios socráticos. Quem foi Sócrates e por que ele marcou tanto, foi tão importante na história da filosofia, especificamente na história da filosofia ocidental, sendo que um dos aspectos da sua vivência filosófica é aquela que ele não escreveu nenhum livro. Mas Sócrates, nos seus ensinamentos orais, ensinava as pessoas, através de um método da maiêutica socrática, de perguntas e respostas, e novas perguntas sobre as novas respostas, e assim por diante. Né? A famosa ironia socrática tem a ver também com esse método de mencionar questionamentos, fazer perguntas, e não simplesmente dar explicações acerca das nossas opiniões, por exemplo, as nossas crenças que são expressas na linguagem enquanto opiniões. Né? E há muita coisa a ser dita sobre o caso Sócrates, mas, afinal, quem é
quem foi e o que será do legado de Sócrates, o filósofo de Atenas. Na realidade, o Sócrates se dizia cidadão do mundo, ele não se reconhecia muito como, embora fosse um cidadão ateniense, nato em Atenas, teve sua vida, maior parte, se não toda, em Atenas, né? E por que ele incomodou tanto a ponto de condenarem-no à morte, se apenas o que ele fazia, na maior parte dos casos, eram perguntas, né? O homem que perguntava demais. Então, Sócrates foi réu, está expresso na Apologia, Sócrates, escrita por Platão. Sócrates foi réu. E há um Sócrates personagem dos diálogos platônicos. E há um Sócrates histórico. E há o legado socrático. Né? Então, vamos passar rapidamente. Né? Um contexto histórico crítico, não, a gente vai ver isso daqui mais na frente. E também. Enfim. Sócrates persona. Por que falar em imagens? Né? Se a gente pensa na alegoria da caverna, por que se utilizar de uma metáfora ilustrativa? Né? Se a filosofia se caracteriza como um pensamento conceitual. Mas por que a alegoria da caverna é tão importante, tão famosa para a história da filosofia, se ela é, no final das contas, uma alegoria e, portanto, uma metáfora, um aspecto poético de explicação das sutilezas do real, ainda não expressas totalmente, talvez, pelo menos não nesse momento da alegoria, através de conceitos unívocos, digamos assim, que essa era a pretensão um pouco da dialética platônica que ele irá formular após a morte de Sócrates. Platão se afasta da vida pública, da política, e funda uma escola de filosofia chamada Academia, né, em Atenas. E, a partir de então, nos restaram cerca de 28 diálogos com temáticas filosóficas, cujo locutor principal é a personagem Sócrates. Então, Sócrates também é uma personagem de quê? Dos diálogos platônicos. Né? Então, a alegoria da caverna, né? Politeia, em grego, a gente traduz por república, que é uma tradução latina. Politeia, ao pé da letra, é cidadania. Né? República, livro 7, é onde está a alegoria da caverna. É uma espécie de metáfora ilustrativa do pensamento conceitual representado por meio das imagens, de uma imagem específica, que é a da alegoria, de que haveriam 3 escravos, desde a infância acorrentados no fundo de uma caverna, e tudo que eles conheciam era aquele jogo de sombras ao fundo da caverna. Mas vamos também ampliar um pouco nossa imaginação, achando que, de certo ponto de vista, era cômodo acreditar naquele jogo de sombras. Né? Mas, afinal, uma imagem expressa através de linguagem conceitual. Afinal, o que é uma metáfora? Né? Por que a primeira primeira parte, melhor falando, da história, da narrativa da alegoria da caverna é justamente essa que eu acabei de narrar. São 3 escravos nascidos e crescidos dentro de uma caverna, acorrentados por grilhões e correntes que impediam completamente todo o movimento corporal que eles pudessem vir a ter. Né? E, enfim, havia um jogo de sombras projetadas no fundo da caverna através de uma tocha no interior da caverna que emitia luminosidade ao fundo da caverna, e entre a tocha e o fundo da caverna teria uma espécie de caminho, de estrada, uma trilha, qual passavam pessoas conversando com imagens, objetos, estátuas de barro, de madeira, que representavam os seres da natureza. Né? Então, os escravos estavam acostumados a ver a sombra desses objetos e tomá-los como realidade. Né?
né? Então, vejam, tem muitas imagens, inclusive do julgamento de Sócrates. Vejam que os anciãos estão meio irritados com o discurso de Sócrates, né? Platão, em seus diálogos, utiliza-se de artifícios poéticos para ilustrar suas ideias e suas concepções acerca da realidade, por meio de imagens descritas por meio da linguagem discursiva e, portanto, conceitual. Mas por que ele apela? Platão precisa apelar para imagens. Aqui são outras imagens da morte de Sócrates. Foi muito marcante aquele evento para a história da filosofia ocidental. Muitos pintores prestigiados pintaram a cena ao seu modo, né? Lembrando que a caverna em si, com a projeção de uma luminosidade que projeta as sombras de objetos como estátuas no fundo da caverna, parece-se também, de certo modo, como uma sala de cinema, uma imagem que Platão se utiliza. Mas nessa oposição clássica da filosofia entre o mito, a consciência mítica, o mitos, e o discurso racional, o logos, né? Vamos tentar entender aqui o que é esse mito e por que ele se opõe, de certo modo, ao que nós chamamos de logos como traço distintivo do discurso filosófico, né? O mito, a melhor tradução, é compreendido como enredo, no sentido de narrativa, contar uma história. O mito, compreendido como enredo, se estabelece enquanto narrativa alegórica acerca de aspectos da realidade compreensíveis através dessas narrativas. Tais narrativas clássicas dos mitos tradicionais gregos eram especialmente relacionadas à origem do cosmos, mundo, Gênesis, nascimento. Então, a cosmogonia, a gênese do cosmos, a gênese do mundo, enfim, e do antropos, né, que se refere ao gênero humano como um todo. E sua relação com a physis. A physis é a natureza, é uma força originária que engendra e gera todos os seres naturais, dotados de matéria e de vida, portanto, né? Então, as narrativas clássicas dos mitos tradicionais gregos eram especialmente relacionadas à origem do cosmos e do antropos e sua relação com a physis, a natureza ou força originária, geralmente referida a um elemento divino, entre aspas, ou referente a cosmogonias, falando sobre a gênese do cosmos, né, a origem do mundo, e as cosmologias míticas, que através de enredos falavam sobre a ordem do mundo, a ordem do cosmos, né? Lembrando que a palavra divino em grego significa aquilo que é idêntico a si mesmo, né? Então, se há algum aspecto da realidade ou em nós que é idêntico a si mesmo, esse aspecto seria divino e, enfim, portanto, imortal e etc. Então, portanto, na filosofia platônica, a alma é imortal, tanto que ela se desprenderia e iria contemplar as ideias no mundo das ideias, no mundo inteligível, no lugar inteligível, antes do processo de metempsicose, transmigração das almas, um processo que a gente poderia chamar com mais facilidade de reencarnatório, metempsicose em grego, né? Transmigração das almas, e algumas pessoas teriam, todos os seres humanos, mas algumas mais, outras menos, enfim, uma discussão mítica de uma história, teriam uma latência maior para ter uma reminiscência, uma lembrança dessas ideias eternas, perfeitas e imutáveis que foram contempladas antes do próprio nascimento. A partir de uma explicação, ou seja, um desdobramento racional, a partir de uma explicação racional, um desdobramento através da linguagem, dada por meio de um enredo poético metafórico,
ou seja, uma espécie de analogia simbólica que representa as sutilezas do real e das relações humanas arquetípicas. Afinal, por que contamos histórias e por que damos tanta importância a algumas narrativas míticas e porque também os mitos, os enredos, as narrativas são formas de compreensão da realidade, especificamente da realidade humana e divina também, enfim. Tal alegoria, a alegoria da caverna, pode ser compreendida através de uma apropriação conceitual de vocábulos próprios da filosofia platônica. Ou seja, numa espécie de, que eu posso chamar assim, de tradução, que eu coloquei transposição platônica em forma de uma espécie de quebra-cabeças, realizado por meio da criação de imagens mentais, a caverna, por exemplo, através de um vocabulário técnico-conceitual, ou seja, qual é o sentido filosófico da caverna, da alegoria da caverna? É isso que nos interessa. Né? Um vocabulário técnico-conceitual singular, um vocabulário técnico que cada pensador, pensadora adota na constituição do seu próprio pensamento. No caso do Platão, rigorosamente, a caverna distingue entre dois mundos ou duas dimensões da realidade, digamos assim, o mundo sensível e o que foi popularizado como mundo inteligível, lugar inteligível. Né? Já a palavra logos ela tem cerca de 16 traduções possíveis. Para a palavra logos, que eu falei agora há pouco, é um traço distintivo do discurso filosófico. Né? Logos nasce... A palavra logos, na etimologia da palavra, nasce como palavra pensada. Né? Se a gente pensa em palavra pensada, a gente pensa na forma de discursividade. É compreendido, portanto, como pensamento, inteligência, raciocínio, capacidade de fazer um discurso racional, um argumento, a proposição, a sentença, a linguagem de maneira geral, a razão, a medida, comedida, a ordem, proporção do discurso. Né? O logos também muitas vezes é identificado como princípio, causa ou fundamento da realidade. Por exemplo, por um Heráclito, quando diz, dando ouvido não a mim, mas ao logos, é lícito afirmar tudo é um. Que esse é o Sócrates persona, o Sócrates personagem. Que poderíamos falar um pouco do Sócrates histórico, uma verdadeira jornada, uma verdadeira investigação policial jornalística. Só um instante. Ok, voltando. Quem foi, afinal, Sócrates? O Sócrates histórico de fato existiu? O que aconteceu e por quê? Por outro lado, qual é a herança do pensamento socrático para a consolidação da tradição da história da filosofia racionalista, idealista, enfim? Né? Qual relação? Opa, sumiu aqui. Só um instante. Só um instantinho. Desculpa aí o slide, né? Falhei um pouquinho. Enfim, Sócrates histórico. Qual a relação da filosofia, por exemplo, com a liberdade de expressão? Né? Afinal, como podemos ler os diálogos platônicos? Né? Há uma sistematicidade entre todos esses 28 diálogos? Ou será que deveríamos ler cada diálogo platônico com temáticas filosóficas cujo personagem principal é Sócrates? Cada diálogo talvez devesse ser lido de modo singular e admitindo o seu próprio contexto dialógico e, portanto, uma conjuntura conceitual específica.
em cada diálogo, é uma proposta metodológica, né? O legado socrático, eu vou passar muito rápido, mas a morte não é um mal. Aristóteles falava que a gente não sabe exatamente o que é a morte. Se soubesse, talvez poderíamos dizer que é boa ou ruim, mas como não sabemos, como eu vou afirmar que é um mal? Então ele falava, a morte não é um mal. Por outro lado, como bom racionalista, Sócrates acreditava que a moral segue a princípios racionais, no sentido de que há uma espécie de racionalidade que guia ou deveria guiar, digamos assim, a ação e as emoções humanas, enfim, o modo como nos relacionamos uns com os outros, né? Portanto, ser virtuoso é ter conhecimento do que é bom, em Sócrates. Portanto, é saber como agir bem e agir bem. Só posso dizer que alguém é virtuoso quando ele, além de agir bem, né, ele sabe o que é agir bem, como agir bem, enfim. Porque Sócrates dizia algo como: será que é possível eu saber o que é o bem ou não e agir bem sem saber o que é o bem, né? Ou o mal seria praticado apenas por ignorância? Sócrates também dizia: é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la. Ou seja, o que é que causa menos danos e mais danos? O que é mais feio moralmente? Geralmente é mais feio moralmente cometer injustiça do que sofrer uma injustiça. Geralmente ocasiona menos danos, a não ser para o próprio indivíduo sofrer, desculpa, isso, menos danos, sofrer uma injustiça do que cometer. Portanto, seria, na concepção socrática, pior cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça. E a famosa frase socrática: só sei que nada sei, embora afirme apenas saber que nada sabe, só que afirma estar disposto a raciocinar sobre tais assuntos, especificamente os assuntos morais. Então, esse foi um pouco o caso Sócrates, que foi o mestre de Platão. Lembrando que Sócrates não escreveu nada, Platão foi discípulo de Sócrates. Enfim, Aristóteles, por exemplo, chegou a estudar durante possivelmente 2 décadas na Academia Platônica, até a morte de Platão, quando ele se distanciou e fundou o Liceu como a segunda grande escola de filosofia em Atenas. Haviam outras, mas essas duas são as mais influentes, digamos assim, a Academia Platônica e o Liceu, que era apelidado como peripatéticos, que passeiam, porque Aristóteles dava suas lições caminhando junto com seus discípulos, né? Mas se a gente começa a perguntar o que é isso chamado filosofia, ou, junto com Platão, tentarmos formular perguntas eminentemente filosóficas do tipo: o que é a verdade? Existe uma verdade universal? Peço perdão pelo erro de ortografia. Por que existe o bem supremo? O que é o bem supremo? Porque a gente porque supomos que ele existe, mas por que ele existe afinal? O que é o bem supremo em Platão? Né? Na alegoria da caverna, o bem supremo vai ser representado pelo sol fora da caverna, aquilo que ilumina e provê vida a todos indistintamente. Porque um dos escravos da alegoria da caverna, ele consegue, ou é arrastado, e ele se liberta, e sofrendo muito, enfim, ele sai da caverna e fica ofuscado pela luz do sol temporariamente sem a vista. E cego, portanto, temporariamente ofuscado pela luz do sol, até que ele vai se acostumando, e tem essa percepção imediata intelectiva, uma espécie de percepção intelectiva, de pura intelecção, do que seja o bem supremo, mas o bem supremo em si, como princípio não hipotético da realidade, portanto, como princípio último da realidade, e não um princípio anterior a ele, ao bem supremo.
Mas o bem supremo ele é incognoscível, é impossível compreender completamente o bem supremo. A gente contempla a ideia de, né, tem essa intelecção, saber que existe esse princípio último, mas que não temos, pelo menos não o tempo todo, uma cognição capaz de compreender o todo, o bem supremo, o princípio último da realidade. Talvez seja um dos mistérios do universo. Como conhecer o belo em si? O que é isso que provê beleza a todos os seres belos, discursos belos, pensamentos belos, rostos belos, etc. Em que consiste a justiça? Pergunta da República de Platão. Né? De certo modo, o escravo se liberta, contempla a realidade fora da caverna e retorna, por um dever ético filosófico, ele retorna para dentro da caverna para tentar libertar seus co-cidadãos, ou seja, os outros escravos que ficaram presos na caverna. O escravo liberto, após contemplar o mundo fora da caverna, as árvores, os animais, enfim, perceber que o sol é aquela fonte de vida e calor que ilumina todos sem distinção, enfim, que ele faz o paralelo metafórico, alegórico, como o bem supremo, isso que ele estipulou como o bem supremo, mas há algo como um belo em si, que provê beleza a tudo que é belo. Esse belo em si seria totalmente inteligível, seria a ideia eterna, perfeita e imutável de beleza, a pura beleza em si mesma. Né? Em que consiste a justiça? Uma das interpretações possíveis nossas da alegoria da caverna também é o fato de que Sócrates teria contemplado a ideia de justo ou de justiça eterna, perfeita e imutável, e teria vindo ao jogo público das ágoras, das reuniões, das assembleias, né? Mas especialmente na ágora. A ágora tem a ver com praça, mercado de peixe, porto, mas também tem a ver com, entre aspas, rodas de conversa. Né? Enfim. E Sócrates acabou incomodando muita gente, fazendo perguntas do tipo: o que é a justiça efetivamente? E isso acabou por criar talvez um ressentimento muito grande com o restante da população de Atenas, a ponto de condenarem-no à morte. Né? Então, esse escravo que teria saído da caverna, contemplado a realidade fora da caverna, ele retorna para dentro da caverna na intenção de libertar os seus outros colegas escravos que ainda estão acorrentados. Em outras palavras, Sócrates falava que, nas palavras de Platão, Sócrates falava que tudo que a gente faz aqui nesse mundo da percepção sensível, o mundo sensível, o mundo que nos atinge através da sensibilidade, dos 5 sentidos, são como sombras, né? Nossas opiniões, nossas crenças são como as estátuas, né? E há uma outra dimensão da realidade chamada lugar inteligível, o mundo inteligível, em que a realidade é mais autêntica, mais exuberante em si. Então, a realidade poderia ser diferente? O que é real? O que é a realidade? Então, quando a gente pensa na investigação sobre a justiça contida na República de Platão, especificamente também na alegoria da caverna, a gente pensa no escravo que voltou para dentro da caverna. Poderia ser representado pela vida e morte de Sócrates. Ele voltou, tentou libertar os demais, eles ridicularizaram ele, dizendo: ele some daqui, volta com um papo lunático, de louco. Né? Riem dele, ridicularizam, taxam de inútil e, por fim, eles não querem, de forma alguma, sair da caverna e matam esse escravo, que representa o filósofo, ou representa a vida e obra de Sócrates. E, portanto, como uma lição de justiça, né? Ou de injustiça. Né? Vamos lá. Eu vou fazer uma pequena iniciação à filosofia mais geral. Né? Afinal,
Será que a gente, ou você e eu, você pensa antes de agir? Você cultiva a reflexão crítica? Ouve mais do que fala? Tem 2 ouvidos e uma boca. Tem o hábito de questionar, de fazer perguntas, de criticar alguma coisa, não no sentido do senso comum, de necessariamente um senso pejorativo negativo, mas tem o hábito de questionar as coisas, de buscar entender quais são os princípios, as causas. Procura adquirir novas habilidades artísticas, por que não, ou científicas, enfim. Né? Uma das possíveis definições de filosofia é a desbanalização do banal. Você busca desbanalizar o cotidiano, né? Outras questões. Quando a gente vai estudar filosofia, ler um diálogo como o diálogo platônico, por exemplo, você tem receio de não entender bem no primeiro momento? Aí outra pergunta, você se identifica com a maioria? Sim ou não? A maioria vai dizer que não, mas é sério isso? Que a maioria não se identifica com a maioria? O que é a maioria? Geralmente é representado pelo senso comum, né? Imaginar o grupo de WhatsApp como o eterno retorno da alegoria da caverna. As pessoas estão presas ali a certas opiniões que são dadas, sabe-se lá de onde. Você prefere assistir a um filme ou ouvir a uma música, por exemplo? Que tal esse fim de semana todo mundo assistir um filme e ouvir música? Você tem acesso à internet? Geralmente, de algum modo, a gente consegue acessar a internet, né? Pretende tomar a decisão de filosofar? Essa é a questão. Por que estamos aqui hoje? Né? Afinal, entre os gregos, uma das perguntas da República de Platão é ser virtuoso, como diz a tese socrática, é necessariamente saber o que é bom, mas o que é bom? E como é que eu posso saber o que é bom para, afinal, me tornar virtuoso ou melhor do que sou nesse momento? Enfim, são questões filosóficas que vamos acompanhar, né? Aqui a gente fala um pouco das virtudes do filósofo, da filosofia, de quem resolve praticar a filosofia, segundo Platão, finalzinho do livro 6, desculpa, da República, né? A palavra arete, né? Geralmente traduzida como virtude, ou, ao pé da letra, excelência. A excelência no agir e no sentir. Mas já Aristóteles também falava que a virtude se distingue entre morais e as intelectuais. Morais, por exemplo, coragem, temperança, as intelectuais, sabedoria e etc. Prudência. Mas, afinal, se Platão define a filosofia como uma busca da verdade, uma busca pela verdade, digamos assim, é logicamente que seria uma virtude de quem pretende fazer filosofia, buscar a verdade, né? Se a gente vai buscar a verdade, a gente tem que, no mínimo, ser sincero, né? Como é que vai buscar a verdade se a gente não é sincero? Pode uma coisa? Para acompanhar os diálogos, né, e ler os textos de 200 páginas que representam esses diálogos, é bom ter boa memória. Isso a gente cultiva e adquire enquanto habilidades também, né? Aqui nas palavras, até de certo ponto pejorativas platônicas, mas ser temperante, ser moderado, significa também controlar isso que ele chama de impulsos inferiores, paixões, instintos, através da razão, não como uma espécie de mortificação do corpo, mas uma ideia de moderação. Aristóteles fala que a virtude reside no meio termo, nem nos excessos e nem nas carências. Então, buscar a virtude significa também ser moderado. E, obviamente, a gente adquire o gosto e a aptidão pelos estudos na medida em que vamos
praticando, na verdade. Tá? Então, essas seriam as virtudes do filósofo, segundo Platão, né? Mas o velho dilema que a gente está tentando enfrentar aqui durante essa análise da alegoria da caverna, entre imagem e discurso, né? Ou seja, o modo de reconhecer a realidade um modo de conhecer a realidade através de um discurso racional dotado de racionalidade. Um modo de conhecer a realidade. Ou através de imagens. A gente atribui qualidades aos objetos ou contemplamos essas propriedades, por exemplo. É um pouco isso, talvez, esteja nesse dilema entre imagem e discurso. Afinal, a criação de imagens, elas transportam, elas, né, ou a criação de imagens a serem transpostas em palavras e que possui sentidos diversos, muitos, capacidade de interpretar possíveis significações das imagens a serem descritos como? Por meio da linguagem, por meio de conceitos, portanto. Né? Outra questão importante, questão do vocabulário filosófico. Eu falei agora há pouco que cada pensador, pensadora, pensadoré, ele tem seu vocabulário, ele estabelece o seu vocabulário. Claro, tem que respeitar a tradição, no sentido de que ninguém vai inventar a pólvora a partir do nada. A pólvora já foi descoberta faz algum tempo. Então, é bom conhecer os que vieram antes, os que primeiro filosofaram, até hoje, até chegar nos dias daquela carne consciente, ou daquela consciência encarnada que é o pensador, a pensadora. Afinal, a filosofia, pelo fato de explicar as nuances do real, por meio de sutilezas conceituais, por isso que é necessário cada pensador ou pensadora ter o seu próprio vocabulário. Muitas vezes precisa apelar, inclusive, para neologismos, palavras novas, e a poesia, aspectos metafóricos, poéticos, alegóricos, no final das contas. E por isso a filosofia possui uma espécie de vocabulário técnico próprio, né? Se, por um lado, os mitos ilustram aspectos da realidade da história humana, como a gente viu agora há pouco, através de narrativas que configuram acontecimentos, sempre de modo poético, alegórico, enfim, os mitos, então, carregam consigo uma espécie, como as artes, todas as linguagens artísticas, uma espécie de índice de realidade. Então, narrar, aderir a certas narrativas que não, de modo dogmático e ortodoxo, também é uma compreensão do mundo. Os mitos carregam consigo um índice de realidade associado a uma pretensão de verdade subjacente às narrativas. Ou seja, há uma pretensão de verdade ali. Mas se são subjacentes às narrativas, são, portanto, imagéticas, porque são compostas por meio de cenas e não por meio de conceitos, por exemplo, como é a interpretação da realidade através da filosofia. Né? Afinal, para filosofarmos, podemos fazer, e deveríamos, né, ao criarmos nossa própria filosofia, uma apropriação conceitual, especialmente dos problemas filosóficos, para que possamos compreender que, a partir dessas problematizações, desse contínuo questionamento da realidade, possamos pensar e argumentar possíveis soluções. Né? Então, nesse sentido, a filosofia é uma grande conversação, um grande diálogo. Né? Por isso que há quem diga também que a história da filosofia seria a nota de rodapé dos diálogos platônicos. Lógico, isso é um elogio, né? Mas buscar a verdade, que é o labor filosófico, pode ser definido dessa maneira por Platão, ou seja, visar ao alvo, ou seja, a verdade, é conhecer as aporias.
A palavra aporia significa nó ou embaraço epistêmico, aquela sensação de dúvida, quando a gente assume que não sabe o que achava que sabia. Então, Aristóteles vai dizer na Metafísica, cito aspas, de fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração. Na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe. De modo que, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam conhecimento. Desculpa, eu apertei errado o botão aqui. Se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam o conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. Ou seja, filosofia é uma busca pela verdade, mas é uma busca desinteressada pela verdade. O conhecimento pelo puro conhecimento, no sentido de que é a verdade por ela mesma. Não necessariamente, mas a filosofia é eminentemente especulativa e, portanto, contemplativa e teorética, portanto, começa na teoria, acaba na teoria, né? Embora seja discutido pela filosofia qual a relação, por exemplo, entre a teoria e a prática. Né? Afinal, a gente pode ter teoria sobre como andar de bicicleta, mas andar de bicicleta a gente só aprende pedalando. Né? Enfim. Mas falando um pouco mais sobre a aporia, esse estado de nó, ou embaraço epistêmico, né? No sentido de trilha sem saída. Aparentemente sem saída. Estar em aporia significa se colocar diante de uma problemática aparentemente sem solução, um questionamento difícil de responder que impele nosso pensamento a se movimentar de solução em solução. Assim, a sensação de dúvida, este misto de perplexidade e admiração perante a realidade oculta das coisas, aquelas dimensões ou aquelas coisas que a gente ainda não conhece, buscamos passar a conhecer, ou seja, sair da ignorância para o conhecimento, pode ser identificada como o espanto, que é a palavra que Aristóteles usa, como esse misto de perplexidade e admiração diante do desconhecido, no processo de reconhecimento da realidade, através da reflexão filosófica e da contemplação da realidade. Lembrando que o processo de aprendizado ou de ensino-aprendizagem, além de ser um processo contínuo e perene, ao aprendermos e ao ensinarmos e aprendermos ao mesmo tempo, a gente também está ressignificando nossa própria existência e o mundo ao nosso redor, ok? Deixa eu sair daqui. Então, a gente vai ler agora o primeiro parágrafo da Alegoria da Caverna. Agora, imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou te fazer. Imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz
lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Então, esse é o primeiro parágrafo do livro 7, da Alegoria da Caverna. A gente vai retornar à leitura e fazer algumas pausas. Agora, imagine a nossa natureza, ou seja, a natureza humana. Vamos imaginar a natureza humana, segundo o grau de educação, portanto, de conhecimento e de ignorância, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, a própria natureza humana recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, veja que ele não está dizendo supomos ou questionemos ou vamos problematizar ou vamos analisar. Ele está falando, imagine, vamos compor junto com Platão, essa imagem da própria imaginação humana. O objeto da imaginação humana é justamente as imagens mentais. E as imagens mentais podem carregar significados múltiplos, tá? Então ele fala, imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A gente pode imaginar assim, a bel prazer, que teria de tudo nessa caverna. Enfim, vamos imaginar que teria de tudo ali, uma cidade que teria de tudo. Por que sair? Se a gente já está na nossa zona de conforto. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada, ou seja, a entrada que está atrás dos escravos, a entrada da caverna, tem uma luz, que ele vai dizer que é da tocha, bem na entrada da caverna, que projeta a luz para dentro da caverna. Os homens, que são representados pelos 3 escravos, estão no interior desde a infância, nasceram e cresceram ali, acorrentados, aprisionados. Né? Hoje a gente pode falar de prisões de tela, tempo de tela, redes sociais, grupos de WhatsApp. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar, ou seja, é impossível tentar se mover. Por outro lado, estão na zona de conforto. Não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. Né? A gente sabe que quando o escravo é liberto, dói tudo, porque a primeira vez que ele está usando o pescoço, dói. Então, a busca pelo conhecimento, pela verdade, pelo conhecimento filosófico, também, nessa alegoria, é representado como sendo um processo sofrível em busca do conhecimento. Há um certo sofrimento em buscar conhecer a verdade, digamos assim. Quando ele fala para ver, né? Ver é fundamental para entender o pensamento grego. Porque ver tem a ver com visão, que tem a ver com contemplação. Mas a palavra grega que diz contemplação é justamente teoria, que é a marca da filosofia, é a teoria. Mas a teoria enquanto contemplação da realidade, enquanto uma espécie de visão intelectual acerca da realidade. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe e no alto. Quando se fala de luz, luz da inteligência, né? Luz divina, há uma analogia também, né? Com o mundo inteligível, digamos assim. Um lugar inteligível. Mas, afinal, o estado de aporia, o espanto, né? O misto de perplexidade e admiração, a sensação de dúvida que sentimos quando assumimos nossa própria ignorância acerca do mundo ou de nós mesmos. É uma questão crucial para Sócrates, era a questão do autoconhecimento. Sócrates tinha uma tese, a gente fala assim, mas, enfim, que nós conhecemos de Sócrates, principalmente foram do pensamento socrático por meio dos diálogos que Platão escreveu durante sua vida filosófica. Mas
Há uma compreensão de que o autoconhecimento leva ao conhecimento do universo, né? É a questão socrática. E saber que nada sabe, né? Os outros pensam que sabem, mas não sabem. A gente sabe que não sabe. O perceber-se ignorante é saber que ignora o que busca saber. E por isso que instaura essa busca pela verdade, a busca pela sabedoria própria da filosofia, né? Perguntas como o que é a virtude, ou como ser virtuoso, ou para que ser virtuoso. Virtude se ensina, é um dom, é uma ciência. Quais são as virtudes cardeais para Platão? São 5 ou 6, enfim. Sabedoria como o ápice do conhecimento, né? Uma virtude intelectiva, intelectual. A temperança ou moderação, né? Como a virtude moral mais importante. A prudência no agir, relacionar é uma questão intelectiva relacionada com a ação prática. É o modo como agimos diante dos dilemas morais na lida humana. Tem a ver com a prudência ou frônesis, coragem como uma virtude guerreira, piedade ou compaixão como uma virtude religiosa, e a justiça, enfim, como uma virtude política, que talvez tenha sido essa virtude que impediu que Sócrates fugisse e talvez se livrasse da pena capital. Né? Mas já Platão formula esse paradoxo sobre o saber. Se sei, não preciso buscar saber, já sei. Mas se não sei, eu não saberei nem o que buscar. Enfim, parece que o conhecimento também é visto como certa, quase como uma dádiva, né, da humanidade. Como aprendemos, afinal, como aprendemos o que sabemos, né? O que nós sabemos, o que nós sabemos que não sabemos, e o que nós não sabemos, nem que não sabemos. A gente sabe que não sabe, e não sabe nem o que não sabe, enfim. Aprendemos a falar de modo ostensivo, apontando e falando, verde, atribuindo significado a cada palavra, que ao nomear uma coisa, um objeto qualquer, indica algo que possui suas particularidades, entre aspas, separadas das outras coisas. Quando eu uso a palavra cadeira, eu estou separando esse objeto dos demais, definindo e delimitando o lugar de cadeira e o que é ser uma cadeira. Por isso, cada palavra também carrega consigo uma carga semântica histórica, referente à história dos conceitos, referente ao conjunto de crenças e valores de background que sustentavam ou que sustentados por cada uma de nossas comunidades linguísticas possíveis. Ao fazer parte de uma comunidade linguística, compartilhamos e agregamos, de algum modo, as atitudes proposicionais, são as crenças, os desejos, as intenções. Né? Essas atitudes proposicionais, crenças, desejos e intenções, elas admitem um conteúdo, entre aspas, conceitual, que é expresso pela linguagem, nesses estados mentais que, de algum modo, determinam nosso pensar, nosso dizer e nosso comportamento. Uma questão ali, deixa eu dar uma olhada. Afinal, como explicar a aquisição do conhecimento? Uma questão um pouco... Parece simples, mas é complicada bastante, né? Quando é que cai a ficha? Como é que a gente explica quando cai a ficha e eu posso dizer, entendi, né? Se eu faço perguntas do tipo, qual o sentido da vida? Qual o sentido de nossas vidas? Ou o que é a felicidade? Há alguém feliz, de fato? O que determina a felicidade, né? Talvez um estado também de gratidão com a realidade, a história da humanidade, enfim. Né?
Nesse momento, eu peço ao público que possam colocar suas questões, suas perguntas no chat do YouTube, que daqui a pouquinho eu tento responder todas as perguntas relacionadas à Alegoria da Caverna, alguma colocação, algum comentário, sintam-se livres para escrever no chat do YouTube. Agora a gente vai adentrar na caverna, afinal. Vamos entrar nessa caverna aqui. Né? A questão da tocha lá, como se fosse a tocha, enfim, a tocha no fundo da caverna que está aqui feito, mas é como se fosse na entrada, né? A tocha está no meio da caverna, digamos assim. A questão é, o mundo dentro da caverna, ele representa o que a gente conhece como doxa, ou conhecimento opinativo, são nossas crenças e opiniões, que são maleáveis, variáveis com o tempo e etc. Já o mundo fora da caverna se identifica com o conhecimento científico ou epistêmico. Conhecimento científico ou epistêmico, uma forma de conhecimento mais firme, mais durável do que as opiniões. Tá? Aqui algumas cenas também. Uma dubiedade nessa alegoria. Está aqui uma imagem que representa a alegoria da caverna em uma única imagem. Tá? No fundo da caverna é o jogo de sombras. Atrás dos escravos, atrás de uma mureta, passam pessoas transportando estátuas que representam os seres da natureza, e homens e mulheres. E, logicamente, que os carregadores conversam entre si, essas vozes ressoam na caverna, e os escravos atribuem essas vozes às sombras. São tão experts no jogo de sombras que eles já preveem novas sombras, sabem desencadear sombras, etc. Né? Até que um dos escravos, representado por esse bonequinho aqui, ele consegue romper as amarras, superar, passar, percebe que as estátuas são mais reais, mais palpáveis do que as sombras, mas ele, movido pela curiosidade, apesar de nunca ter visto o fogo de perto, ele sai da caverna. E a gente comentou, ele fica ofuscado como a luz do sol. A metáfora do sol significa que o sol representa o bem supremo enquanto princípio último da realidade. Só um instantinho que eu me perdi aqui. O Sol é apenas uma estrela que está a 8 minutos-luz da Terra. Isso significa que a luz emitida pelo Sol demora 8 minutos até chegar na Terra. Isso é 300 mil quilômetros por segundo. Então, tenta calcular aí um pouco a distância. O Sol também é 400 vezes maior e mais distante do que a Lua. Isso explica por que os eclipses aparentemente são tão perfeitos. A Lua é 400 vezes menor que o Sol e a Lua é 400 vezes mais próxima da Terra com relação ao Sol, que a Terra gira ao redor do Sol. Lembrando. O pensamento imagético, que é o fundamento das artes, que apela às imagens, né, às quais atribuímos significados, a gente atribui significado às imagens. Então, por exemplo, a linguagem artística, ou a linguagem audiovisual, ou a linguagem de modo geral, pode ser encarada como modo de expressão do pensamento humano. Ou a linguagem artística ou audiovisual específica, cinematográfica, é encarada como modo de expressão de uma representação humana acerca do real. Ou seja, de uma realidade outra a ser sugerida pela presentificação artística de mundos possíveis. Né? O filósofo, como um conceito em potência, faz o filosofar propriedade inerente ou natureza inerente ao próprio, entre aspas, poder do conceito em definir os entes. A definição mais básica de conceito é aquilo que define os seres. Né? Enfim. E em sua busca incessante em fundamentar racionalmente uma interpretação acerca da realidade, em forma de teoria. A gente viu agora há pouco, teoria significa
contemplação, a visão intelectual acerca do real, composta através de conceitos constituintes do pensamento discursivo como sustentáculo ontogenético e ontoepistêmico da realidade. Né? Então, os conceitos, melhor falando, são sustentáculos ontogenéticos e ontoepistêmicos da filosofia, que busca desvelar a verdade, desvelar a realidade em busca do que seja verdade. Então, aqui é representado pelo modo como o escravo sai da caverna, lembrando que ele retorna e é ridicularizado. Mas, afinal, quando é que damos-nos conta de que estamos filosofando, ou dar-se conta de estar filosofando? O contínuo questionamento crítico da realidade próprio da filosofia significa também questionar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor, ou seja, o nosso contexto histórico, constantemente, de modo coerente e consistente para com a realidade, visando a ressignificação de nós mesmos, ou seja, de nossa própria visão de mundo e a reexistência de nós mesmos, de como perceber, afinal, compreender como percebemos e concebemos o mundo ao nosso redor. Assim, poderemos conhecer nosso próprio modo de pensar, de agir, de existir, enfim, o modo singular de cada um, de nos, no acento errado, de nós se expressar. Está um pouco confusa essa construção textual aqui, de nos expressar, perceber e conceber a realidade. Mas se o pensamento crítico, reflexivo e problematizante é próprio da filosofia, final, né, estudando a alegoria da caverna, qual a diferença entre uma imagem e um conceito? Né? O que significa dizer que um pensamento ou que um discurso é racional? Né? A gente pode imaginar que os escravos eles estão bem na sua zona de conforto, sem sair ali do jogo de sombras que eles já dominam tão bem. Mas há uma cisão, tá? Há uma cisão, há uma separação radical entre os dois mundos, o mundo sensível, representado na alegoria pelo mundo dentro da caverna, e o mundo inteligível, o mundo da inteligência, representado pelo mundo fora da caverna. Há uma cisão, há uma separação radical entre os dois mundos. Então, o mundo do conhecimento científico, o mundo do conhecimento da opinião, conhecimento opinativo, digamos assim. Né? Então, o dualismo platônico entre isso que foi popularmente conhecido como o mundo sensível e o lugar inteligível. Opa. Me perdi aqui, estou aqui. Esse gráfico está longe de ser bonito, mas, enfim. Né? Vamos tentar entender o gráfico. Né? Aí, vamos à esquerda, representa a alegoria da caverna, e a direita representa o sentido maior, ou mais evidente, da alegoria da caverna. Né? Então, as sombras representam a forma de conhecimento mais primitiva, segundo Platão, que é humana, que é a imaginação. As estátuas que ainda estão dentro da caverna representam as crenças e opiniões humanas. E o mundo da caverna representa o mundo sensível, que nos atinge através da percepção sensível. Né? Há uma cisão radical entre os dois mundos, há uma separação. O mundo fora da caverna só um instante. Estou apanhando aqui, meio normal, deixa eu ver aqui. Depois dessa cisão, depois que sai para o mundo fora da caverna,
ele fica o escravo liberto fica ofuscado com a luz do sol, mas aos poucos ele vai acostumando a vista, vendo as primeiras sombras, os primeiros reflexos. Isso é representado pelas ciências matemáticas. E o que as ciências matemáticas fazem de melhor na filosofia platônica é o chamado desligamento dos sentidos. É o puro trabalho intelectual, é a pura inteligência. Sócrates falava que nós somos misto de animais e deuses, porque nosso corpo é animalesco, sensível, dependente de uma série de coisas. Mas nossa inteligência, que reside em nossa alma, ela parece distinta, digamos assim, dessa dimensão mais animalesca. Depois, o escravo, quando está fora da caverna, ele vê as plantas e os animais, que é a conhecida dialética platônica, que é um método sistematizado por Platão, mas um método socrático de perguntas e respostas. A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa dialética era platônica, ela é considerada a própria conversação filosófica, mas ela é considerada a maior forma de conhecimento humano possível de ser adquirida. E o bem supremo, como princípio não hipotético da realidade, ele é incognoscível, ele é princípio não hipotético porque ele é o princípio das demais coisas existentes e não vice-versa. Por isso que ele é não hipotético, ele é o princípio de tudo que existe, não há um princípio do bem supremo. A gente sabe que ele está lá, a gente contempla a ideia de, mas o bem supremo é incognoscível, vai dizer Platão. Por isso que tem aqui esse gráfico meio tortuoso, mas está aqui a imaginação, as sombras, as estátuas, que representam as crenças e opiniões, as ciências matemáticas, com as plantas e os animais, a dialética. E o sol, na alegoria, representa o bem supremo. Mas o que isso tudo tem a ver com filosofia, e filosofia platônica especificamente? Só um instante. Foi só um espirro, agradeço. Vamos fazer uma ordem metodológica. Vamos falar um pouco sobre a Atenas do século IV, III. Quais são as condições históricas anteriores a esse período para o surgimento da filosofia, efetivamente? Se diz que... Só um instante. Se diz que essas condições históricas favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, já que Atenas era o grande centro cultural da Grécia. As viagens marítimas, a vida urbana a partir do êxodo rural, as viagens marítimas elas desmistificavam monstros imaginários, fantásticos, porque eles chegavam em outros territórios e tinha outras pessoas levando a vida como eles, fazendo agricultura e etc. A vida urbana no êxodo rural demonstra que os mitos tradicionais, que de certo modo dominavam o imaginário daquele povo, já não têm aquele poder todo. Então há uma dissolução um pouco da consciência mística com esse êxodo rural em direção à constituição das cidades, da vida urbana. Esses dois fatores ajudam a desmistificação da visão de mundo acerca da realidade. Outro fator, a elaboração de um calendário, a criação da moeda. Qual a relação entre um livro e uma bicicleta? Talvez nenhuma, a não ser o preço. Um é um percentual do preço do outro. Enfim, calendário também é um processo de abstração do tempo, de controle da ordem do tempo. E a moeda, sei lá, uma nota de R$100 pode representar qualquer coisa que tenha até aquele preço. Então, é um procedimento de abstração também.
Tá? A invenção da escrita alfabética linear entre os gregos é considerado um marco civilizatório da cultura ocidental. Essa transição da pré-história, da consciência imagética pré-história, da consciência mítica, da tradição oral e a tradição tradição é ótimo, da consolidação da filosofia a partir da escrita. Filosofia é escrita, interpretação de texto. E o que os filósofos fazem, os filósofos, é interpretar a realidade através de textos. Né? Para isso, Platão usou dessa imagem da alegoria da caverna. O surgimento das ágoras ou assembleias dos guerreiros, enfim, como lugar, o locus de fala laicizada, pública. Eles não mais apelavam para ordens de deuses, ordens divinas, mas falavam algo como: eu mereço a recompensa porque eu agi bem durante a batalha. Eu mereço recompensa porque eu estive na retaguarda protegendo o exército. Eu mereço recompensa e assim por diante. Só um instante, gente. Questão doméstica aqui. Outro fator foi a partir do surgimento das ágoras, né, que surgem essas assembleias dos guerreiros com um discurso secularizado, não mais de caráter religioso, a consolidação da democracia, a participação direta dos cidadãos na vida pública da cidade. Hoje em dia a gente tem uma democracia representativa, a gente vota e as pessoas representam a gente. Havia uma participação direta dos cidadãos diretamente para nas assembleias legislativas, etc., em Atenas. E a democracia é crucial para a consolidação da filosofia, das artes e etc. Aqui algumas imagens de estátuas do famoso Sócrates. Aqui está uma tentativa de delinear a metodologia da dialética platônica, a arte da conversação filosófica. Estaria em 4 etapas. Deixa eu ver aqui como eu coloco. Dialética platônica seria metodologicamente dividida em 4 etapas: o elenkos, a ironia, a aporia e a maiêutica. O elenkos, como o nome sugere, é o elencamento, o elenco, o levantamento das... Caiu a república. Uma das... O elenco como levantamento das opiniões mais reputáveis, importantes, ilustres, isso é, as comumente aceitas. Sócrates, no primeiro momento, fazia o levantamento dessas opiniões com seus interlocutores. Em seguida, fazia sempre perguntas, um método de perguntas e respostas. E Sócrates analisava cada resposta através do que nós conhecemos como crivo socrático, da coerência e da consistência, ou seja, não pode ser contraditório internamente, nem com o objeto a ser estudado. Através do crivo socrático, afasta-se as opiniões contraditórias ou incoerentes ou ainda inconsistentes. A aporia, que é o principal passo para o labor filosófico, é o que a gente já viu, nó ou embaraço, a sensação de sem saída, a sensação de dúvida. Estamos em aporia quando assumimos nossa própria ignorância diante de um assunto que supostamente achávamos que sabíamos. Perguntar para um general famoso por que eles lutam como eles lutam, os juízes. Sócrates perguntava, mas o que é a justiça? Você que já julgou tanta gente, enfim, às vezes as pessoas não chegavam ao veredicto, acabava o diálogo em aporia, naquela sensação de choque elétrico, de paralisação, digamos assim, e alguns diálogos acabavam por aí, as pessoas desistiam, ficavam irritadas com Sócrates, ressentidos, rancorosos. Isso pode ter sido um dos motivos da condenação de Sócrates à morte. E, por fim, a maiêutica. Sabe-se que a mãe de Sócrates era parteira,
Então, ele teria se inspirado nessa aptidão, nessa atividade do parto, né, de ser parteiro. Então, repetindo o método de perguntas e respostas, sugere-se que o interlocutor será capaz de trazer à luz as ideias latentes em sua alma. Ou seja, pelo fato da alma ter circulado no mundo das ideias, entre uma encarnação e outra, a gente nasceria com ideias latentes, e através do método Maiote fazeríamos vir à tona, vir à luz, né? Trazer à luz. Nesse momento da alegoria da caverna, a gente vai representar o que ele chama de ascese didática, ou ascese da alma, que aqui nesse gráfico está representado pela ladeira que leva ao topo da montanha. Né? Mas o que é essa? Como fazer essa ascese da alma final? Através das ciências matemáticas, vai dizer Platão. Dizem que no pórtico da Academia Platônica já tinha a frase: não entre se não for geômetra. Né? Ou seja, tinha que pelo menos saber grego, aritmética, ciência dos números, dos cálculos e geometria, ciência das imagens, desculpa, das figuras geométricas, digamos assim. Né? Só um instantinho novamente.
Oi, gente, voltando, desculpa, tivemos imprevistos técnicos de conexão com a internet, mas ainda estamos na mesma live. Agradeço por demais o pessoal que está aí até agora. Peço perdão. Deixa eu ver se eu continuo aqui de onde eu parei. O estudo das ciências matemáticas, né? A elevação da alma em direção ao mundo inteligível. A partir daquilo que eu comentei, o desligamento dos sentidos que é proporcionado pelas ciências matemáticas. Então é necessário um certo afastamento do mundo sensível, entre aspas, para a gente adentrar através dessa ascensão didática, elevação da alma ao mundo inteligível. Isso é proporcionado pelo estudo das ciências matemáticas, segundo Platão na República. Problema de conexão, espero que esteja chegando aí. Enfim.
Oi, agradeço por demais quem pôde esperar esses 6, 4, 5 minutos de problemas técnicos de conexão com a internet. Enfim, a gente está falando sobre a alegoria da caverna, estamos da sese da alma. Isso. Tá? Estamos na fase da sese da alma, que tem a ver com o estudo das ciências matemáticas. Elas vão proporcionar esse desafio, segundo Platão, que é abandonar as percepções variáveis e múltiplas da sensibilidade e ter a oportunidade de ter uma experiência de pura intelecção através da contemplação das ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis, tá? Se diz, logicamente, para quem estuda um pouco mais, que Pitágoras, o famoso Pitágoras, o teorema de Pitágoras, ele, como ele veio antes de Sócrates, né, pré-socrático, ele deixou uma herança não só cientificista no sentido da linguagem matemática para Platão, mas também, de outro lado, uma mística, né, que era própria do pensamento pitagórico. Mais uma vez, a sabedoria filosófica versus a liberdade de expressão, né? Esse orfismo, essa seita ou crença religiosa muito antiga que Pitágoras herda, e Sócrates na tradição oral, e Platão, as doutrinas não escritas. Doutrinas não escritas. Né? Eu falei rapidamente esses aspectos sistematizados por Platão em certos diálogos, como o Fédon, da Metempsicose, por exemplo, ou a reminiscência no Mênon, por exemplo. Então, Metempsicose é isso que que a gente chama de transmigração das almas. As almas o corpo é o cárcere da alma, segundo Platão. Os olhos são as janelas da alma. Então, quando o corpo morre, segundo Platão, a alma se liberta e tem a oportunidade de contemplar as ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis que povoam o mundo inteligível, inteligível, ou o famoso mundo das ideias. Né? E aí a gente reencarnaria, entre aspas, e através do método socrático seríamos capazes de lembrar aquilo que a alma contemplou antes do nascimento. A famosa reminiscência. Conhecer é lembrar. A aletheia tem o sentido filosófico de verdade e realidade simultaneamente. Ao pé da letra significa desesquecimento, no sentido de desocultamento do real, desvelamento do real, ou seja, de a gente superar as aparências em nome de um conhecimento mais firme, de pura intelecção, que é a contemplação das ideias. Mas, afinal, quais seriam essas ciências matemáticas? Né? A gente vai ver uma a uma. E como, né, como o Platão sugere que a gente deva se apropriar dos problemas filosóficos. Né? Só um instante mais uma vez. Probleminha de conexão novamente. Deixa eu ver se melhora aqui. Ainda estamos ao vivo. Deixa eu ver se eu conseguir identificar algum comentário no YouTube que possa ter alguma pergunta até o momento, alguma colocação. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, eu agradeço. Se tiver alguma pergunta nesse momento específico, ou alguma colocação, enfim, um questionamento, enfim.
Mas vocês conseguem me ouvir? Se puder responder no chat do YouTube, eu consigo visualizar. Vocês estão me ouvindo bem, apesar da dificuldade de conexão com a internet? Sim ou não, ou mais ou menos? Vou aguardar aqui alguns segundos. Larry Urlan, obrigado. Então, vamos caminhando. Nós estávamos na ordem metodológica das ciências matemáticas, né, como possibilidade de uma ascese da alma. Né? É mais uma ascese que proporcionam esse desligamento do mundo sensível, digamos assim. E antes da gente ver esses candidatos a filósofos e filósofos devessem estudar as ciências matemáticas, né? Primeiro, a aritmética, como a ciência dos números e dos cálculos. Tá? Depois, a geometria, como a ciência das formas, que por separadas, ou juntas, enfim, juntas, que por si mesmas, por definição, também são perfeitas, imutáveis e, portanto, eternas. Né? A astronomia, a harmonia ou terapia da alma, que é a música, e, enfim, a ginástica ou o serviço militar, como era proposto na República de Platão. Então, a primeira ciência matemática que o candidato ou a candidata a filósofo deverá estudar, segundo a República de Platão, livro 7, a Alegoria da Caverna, é a aritmética, a ciência dos números, ou dos cálculos numéricos. Por meio da aritmética, a ciência dos cálculos numéricos, o candidato ou a candidata a filósofo poderá alcançar o desligamento dos sentidos, necessário para apartar a alma do mundo sensível. É como se em vida pudéssemos, de algum modo, separar o que é da alma inteligível e o que é do corpo sensível. Além disso, a ciência dos cálculos ou a aritmética proporciona a gente contemplar a ideia de unidade, o número unidade, ou seja, do que há de mais simples, né? Porque quanto mais simples, mais absoluta uma coisa ela é, né? A geometria como a ciência das figuras geométricas, mas o filósofo ele não quer calcular áreas, nem perímetros, nem ângulos, isso os geômetras já fazem. O filósofo deverá contemplar a ideia subjacente, o que está por trás da geometria. O filósofo poderá contemplar as formas geométricas que possuem, por definição, atributos de perfectibilidade, eternidade e imutabilidade. Enfim. Depois, apenas os melhores estudariam geometria, apenas os melhores estudariam astronomia. Tem um senso hierárquico aristocrático na República de Platão. Então, através do estudo da astronomia, o candidato, a candidata a filosofar, aprenderá a olhar para o alto com os olhos do espírito. É diferente dessa visão, é a visão intelectual própria da contemplação filosófica. O filósofo irá contemplar o quê? O que está por trás daquilo que os astrônomos fazem, do objeto de estudo dos astrônomos, melhor falando, que são eclipses, órbitas, enfim, questões astronômicas, mas o filósofo irá contemplar o quê? Através do estudo da astronomia, a ideia subjacente, a ideia subjacente à astronomia é a ideia de movimento regular e ordenado. Enfim, na harmonia, a ciência da música, também conhecida como terapia da alma, já que a ginástica seria terapia do corpo, a harmonia, terapia da alma. A música como terapia da alma. A palavra terapia significa cuidado.
autocuidado, né? De cuidar-se, né? Enquanto misto de corpo e alma. A música, como terapia da alma, promove a percepção intelectual de harmonia entre os sons e as proporções matemáticas, né? Dizem que na época de Pitágoras havia um instrumento chamado monocórdio. Ele tinha apenas uma corda, mas eles começaram a verificar que pela espessura, pelo comprimento, pela tensão da corda, as notas variavam de uma maneira proporcionalmente matemática, para ser mais explícito, desculpa. Estou cansado. A ginástica trata-se de serviço militar para todos e todas na República Ideal, a utopia que nunca chegou a existir, enfim, só enquanto filosofia política, digamos assim, investigativa na utopia platônica da República Ideal. Trata-se a ginástica, trata-se de serviço militar para todos e todas, ou a terapia do corpo. Torna possível a contemplação da ideia de que, através da ginástica, todos os corpos são perecíveis. Ou seja, tudo aquilo que é dotado de matéria e é palpável, devém, pode vir a existir ou pode deixar de existir, o devir. Está o tempo todo se transformando, né? E os corpos são perecíveis. E o que nos resta agora, vamos imaginar que está aqui o bonequinho que representa o candidato a filósofo, já no topo da montanha, depois da ascese didática, né? Que ele já está, entre aspas, saindo do mundo sensível, mas tem uma cisão, tem uma separação com isso que parece a Ilha dos Bem-Afortunados, mas que eu cunhei como mundo inteligível representando por essa ilha. Também tem a linha dividida, que é outro argumento para explicar as proporções em forma matemática entre a imaginação, as crenças e opiniões, os objetos da matemática, os objetos da dialética. É como se a gente, além de ter visto aqui a metáfora do Sol, é como se a gente precisasse dar um passo ou um salto de tigre, salto da Matrix, tem que saltar do mundo sensível para o lugar inteligível. E como isso se faz, ou como isso se dá, através da superação e do entendimento da diferença entre o ser, o que é, versus as aparências, o que aparecem. Fenômeno, a palavra fenômeno significa aquilo que aparece. Mas o que é que está por trás dos fenômenos da natureza? Que força originária é essa? Né? Há uma força única, é um ser, é aquilo que é. O ser é o que é aquilo que é, versus a aparência, aquilo que aparece. Então, novamente, a questão dos desligamentos dos sentidos, para a gente poder fazer filosofia à moda platônica. Vejam, o filósofo platônico, ele admite que há algo como uma essência inteligível, a qual confere existência e singularidades aos seres, identificando com as ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis, que flutuariam, entre aspas, fora do espaço-tempo, lá no mundo das ideias. Por meio da mímesis, ou seja, da imitação, da cópia, assim como a sombra imita a gente, mas o grau de realidade é bem diferente entre o meu braço e a sombra do meu braço. Então, por meio da mímesis, faz engendrar o mundo sensível. O bem supremo seria como uma luz divina e imperecível que iluminaria. Que projetariam suas sombras aqui no mundo da sensibilidade, no mundo sensível. Então, é o mundo inteligível através dessa força, ou dessa luz imperecível representada pelo bem supremo que faz surgir a natureza e o mundo sensível, palpável, porque dotado de matéria, e por isso perecível, finito, etc. Que implica naquilo que vem a ser, ou que devém, o devir, isto é, confere existência ao devir, ao vir a ser, a dimensão da natureza, em que tudo se transforma constantemente. Né?
Sendo assim, o mundo sensível participa de algum modo do mundo inteligível, como uma espécie de comunhão entre ambos. Porém, o mundo sensível imita, como uma sombra, uma cópia imperfeita, um mundo inteligível, que por isso mesmo tem mais realidade do que o mundo sensível. O mundo inteligível tem mais realidade do que o mundo sensível, porque o mundo inteligível ele subsiste por si só, enquanto o mundo sensível depende da existência do mundo inteligível para que venha a existir. Por isso que se diz, o mundo inteligível, enquanto que por isso tem mais realidade, subsiste por si só, enquanto o mundo sensível, entre aspas, depende do mundo inteligível para que possa vir a existir ou vir a ser. Certo? Então, supondo que dessemos esse salto da Matrix, o salto de tigre, né, quando vai abocanhar a sua presa, né, tem que saltar do mundo sensível para o mundo inteligível. Então, agora é a hora de a gente tentar entender como acessar ou como penetrar ou como alcançar a verdade contida no mundo inteligível. Né? Antes de alguns lembretes da antiguidade que a gente viu na aula de hoje, eu queria mostrar essa foto, que essa foto foi feita com uma lente telescópica. A cidade de Brasília tem atmosfera muito seca e o terreno muito plano. Então ele usou essa lente telescópica, saindo de raspão, digamos assim, na cidade de Brasília, e conseguiu fazer a foto real da lua gigante, digamos assim, que a gente sabe que a lua, na realidade, ela não está, quando ela aparece gigante no horizonte, ela não está mais próxima, como aparentemente deveria parecer. Mas ela está mais próxima no zênite, que a distância entre mim e o zênite é apenas a distância da superfície da Terra até a Lua. Se for considerar a Lua no horizonte, vai ter a distância de mim até o horizonte, de lá, da superfície da Terra até a Lua, ou seja, tem duas distâncias mais. Ou seja, primeiro lembrete da antiguidade, antes da gente ver as características das ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis. A gente viu que faz parte do trabalho do labor filosófico a busca pela verdade, ou seja, já dizia Aristóteles, o ser se diz de várias maneiras, ou há várias maneiras de dizer o ser. Então, uma dica, pense antes de falar, use o filtro. Para buscar a verdade é necessário ser sincero. Né? Buscar dizer o que pensa e pensar no que dizer, e como dizer isso, né? Muito importante também. Acrescentar como dizer. A questão socrática do autoconhecimento tem a ver com cultivar, inclusive acerca de si mesmo, da nossa própria existência, que é o foco do autoconhecimento, óbvio, somos nós próprios. Havia também, de certa forma, ainda há, só que do ponto de vista ideológico hoje em dia, mas havia uma percepção entre os gregos que corpo são, mente sã, corpo sadio, mente sadia, no sentido que a gente pode buscar um equilíbrio, uma harmonia, está errado ali, uma harmonia entre corpo e mente. Cuidar do corpo significa fazer exercícios físicos, fazer um asseio adequado, descansar, etc. E cuidar da mente pode ser uma meditação, uma prece, uma prática de yoga, enfim. Um trabalho intelectual, filosófico, sem dúvida, mas aqui a gente está tentando se preparar para esses trabalhos filosóficos que Platão está sugerindo, mas gostar da criação de novas descobertas. Afinal, sempre que nós conhecemos algo novo, a gente gosta de estar aprendendo e gostamos de estar ali. Né? Ter boa memória. Opa, desculpa. Ter boa memória, cultivar o hábito da memorização, né? Cultivar uma vida saudável inclui ter uma boa educação alimentar, exercitar a mente através de leituras diversas, de quadrinhos, de leituras, de cruzadinha, jogo da memória, enfim, jogos ou atividades intelectuais, no final das contas.
gente viu que ser temperante tem a ver com a moderação, como a virtude moral mais importante entre os gregos. E tem uma frase que a gente ouve muito falar por aí, que é difícil compreender, mas que eu acho que faz algum sentido, que é a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. Parece, quando a gente pensa do ponto de vista espacial, parece que é meio óbvio, mas ao mesmo tempo não combina. Mas então, se a gente coloca situações, acontecimentos diferentes da ação humana, talvez a gente possa compreender melhor. Então, quando Sócrates buscava a questão do autoconhecimento, né, algumas frases são atribuídas ao Sócrates, como uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. A questão do autoexame, estou agindo bem, não estou, poderia ter agido melhor. Né? Por isso que se diz que o paradoxo socrático é conhece-te a ti mesmo, mas ao mesmo tempo só sei que nada sei. Né? E Sócrates definia a filosofia como o diálogo da alma consigo própria. Enfim. Qual é a forma de compreensão da realidade? Né? Algumas palavrinhas gregas. A teoria, que é traduzido como contemplação, uma espécie de visão intelectual, é o estudo, a investigação. O logos, que a gente explorou, as 16 traduções possíveis no início dessa aula. Logos significa também pensamento, discurso, razão. Frutos dessa concepção de palavra pensada, logos enquanto palavra pensada. Só um instante. Ainda não. E, por fim, a leté, a verdade e realidade, o desesquecimento, o desocultamento do real, como a gente viu. Né? A gente viu o legado socrático, e finalmente vamos entender um pouco mais sobre o mundo inteligível segundo a alegoria da caverna. Deixa eu só localizar o slide bonitinho aqui. Bios, vida. Então, o bem supremo, que a gente vem falando sobre ele desde o início da aula, ele é definido como o princípio não hipotético de toda a realidade. Ou seja, o princípio último de toda a realidade, a causa de tudo que existe. E por isso ele é incognoscível, ele é arquetípico, ele é o que governa, ele é o princípio. O princípio não hipotético significa que não há um princípio do bem supremo. Ele que é o princípio de todas as coisas. Né? A gente pode falar em Platão de uma certa verdade universal, como a ideia de verdade. Aquilo que provê realidade de verdade a tudo que existe pode ser conhecido verdadeiramente. O belo em si, a ideia do belo antecede aos seres que partilham da propriedade de beleza ou de serem belos. O fato de serem belas e nobres. Né? Nobres a gente traduz, ação bela a gente traduz para ação nobre. Mas o belo em si é como se a ideia de belo, de beleza eterna, perfeita e imutável, ela que provê a qualidade de ser belo de todos os outros seres percebidos e considerados como belo. E a ideia de uma certa um justo, a ideia de justiça, o justo por si mesmo. O belo em si, o justo por si, a ideia de justiça que prevalece sobre todas as nossas opiniões humanas acerca do que seja justiça. Só me localizar aqui rapidamente. Aqui. No final das contas, a alegoria da caverna é um grande exercício de imaginação, né? Ou seja, a disposição de um simulacro do próprio sonho, a caverna. Eu gostaria de ler aqui um pedaço, quando a gente fala de zona de conforto, de opiniões, de dogmas, enfim. Sócrates reflete sobre o seguinte: se esse homem, ou seja, o escravo liberto da caverna, retornasse à caverna e fosse colocado no mesmo lugar de onde saíra, não creis que seus olhos ficariam agora, quando ele sai da caverna, é ofuscado, mas quando ele entra,
na caverna novamente depois de ter presenciado a luz do sol, enfim, os seus olhos ficariam obscurecidos pelas trevas, como os de quem foge bruscamente da luz do sol. Glauco, sim, completamente. Sócrates. E se lhe fosse necessário reformular seu juízo sobre as sombras e competir com aqueles que lá permaneceram prisioneiros, no momento em que sua visão está obliterada pelas trevas, e antes que seus olhos a elas se adaptem, e essa adaptação demandaria certo tempo, não acreditas que esse homem se prestaria à jocosidade, ou seja, seria alvo de ridicularização, de piada? Não lhe diria que, tendo saído da caverna, ela retornou cego e que não valeria a pena fazer semelhante experiência? Ou seja, seria ridicularizado e taxado de inútil. Eu seria morto. E não matariam se pudessem a quem tentasse libertar-los à força e conduzi-los para a luz? Certamente. Então, na alegoria, um pouco esse comportamento, enfim, das pessoas que se aprisionam no mundo das opiniões, digamos assim. Para terminar, afinal, quais são as características, ou o que é uma ideia ou uma forma platônica? Para Platão, as ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis são transcendentes e subsistentes, ou seja, eles estão à parte, no mundo à parte, mais elevado, digamos assim, e subsistem por si mesmos, não devem sua existência a nada anterior. Então, as ideias ou formas eternas, perfeitas e imutáveis são transcendentes e subsistentes no mundo inteligível, ou mundo das ideias. De modo que as ideias ou formas, entre aspas, pré-existem independentemente. E elas, as ideias eternas, perfeitas e imutáveis, é que são responsáveis pela existência do mundo sensível. Como se o bem supremo fosse essa luz ultrapotente, não é ultrapotente, é onipotente, que essa luz imperecível divina que projeta suas sombras, que é a sombra da ideia eterna, perfeita e imutável de humano, a sombra é o nosso corpo. Assim, o mundo inteligível torna, parouxis em grego, possível a existência do mundo sensível. O mundo inteligível torna possível a existência do mundo sensível, que se configura como uma imitação do mundo das ideias, como uma mímesis, uma cópia imperfeita, como uma sombra, a qual o mundo sensível, de certo modo, participa, metexis, como uma espécie de comunhão entre ambos. Que a gente já viu o legado socrático e, basicamente, o que eu tinha preparado para a aula de hoje é um pouco isso. E, enfim, vou dar uma olhada, se fazer entre o céu e a terra, mas pode acontecer eu dizer não sei sobre a alegoria da caverna, ou a gente encerra e vamos dar tchau, tchau pelo chat. Eu queria agradecer a todos, todos que ficaram até o final, e tenhamos enfrentado problemas técnicos de configuração, de conexão com a internet. Espero que tenham gostado dessa aula. E deixa eu dar uma olhada se há alguma questão no chat do YouTube. Deixa eu dar uma olhada, a conexão não está boa, então para olhar está dando trabalho. Opa! Deixa eu tentar abrir aqui. Problema de conexão. Estou aguardando as perguntas do público, colocações, comentários. Se tu fale agora ou só semana que vem, enfim, em um segundo momento, mas
não estou mais enxergando.